Eu sou natural de Campinas, nascido, crescido e vivido em Campinas. Sou filho de pai gaúcho e uma mãe mineira. Meu pai, infelizmente, faleceu, eu tinha 9 anos de idade, ali já começou a vir os primeiros desafios, né? Caramba. Com 13 anos eu comecei a trabalhar. Com 12 eu já fazia alguns trabalhos informais para conseguir ajudar dentro de casa, por exemplo. E o ensinamento de pai e mãe falando que tudo depende exclusivamente de você e da sua fé, foi o que eu levo assim para minha vida até hoje. E você, eu acho que desde o momento que a gente se conheceu, já me pareceu uma pessoa muito séria, sabe? Um profissional que passa uma autoridade muito grande. O homem que eu sou hoje, as percepções que eu tenho de mundo hoje, é muito devido a ter sido pai cedo. Porque eu aprendi a ser homem muito cedo, pelo fato do meu pai e por ter sido pai. É um aprendizado, trabalha em quem te valoriza o profissional. E os que têm os valores semelhantes ao seu. Outra coisa, não entregue a sua saúde para CNPJ nenhum. Quem se comunica melhor, vende mais. Quem se veste melhor, vende mais. Quem se relaciona melhor, vende mais. Isso tem a ver com solução. Quem resolve mais problema, vende mais. Quando você empreende, Diego, você tem diversos medos, mas vale a pena. Se você pensa em empreender, se você tem um projeto, tira da gaveta e vai para cima. Não tenha medo. Errar só te traz aprendizagem. Você se torna melhor com os seus erros. Não tenha medo. Então a Inovita ela surgiu de um desejo de entregar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Mas antes da Inovita acontecer, foi com você que eu conversei e foi de você que eu tirei os principais eixos para essa engrenagem rodar do jeito que ela está rodando hoje. Não tente fazer tudo sozinho. Perfeito. Por mais experiência que você tenha e a certeza de que você sabe, delegue, divida e compartilhe. Olá, seja muito bem-vindo ao Palacincast, nesse que é o nosso episódio inaugural, o episódio 01. É uma honra poder receber você aqui nesse novo projeto, onde eu vou ter a honra e satisfação de poder entrevistar algumas pessoas, gente do bem, gente do dia a dia como eu e você, pessoas comuns, porém com histórias extraordinárias. Por isso, seja muito bem-vindo a esse podcast. E para a gente começar, nesse episódio inaugural, episódio 01, eu estou trazendo para você aqui um convidado muito especial. Além de um amigo querido, esse convidado também é um educador físico com 12 anos de experiência na indústria farmacêutica. Também possui experiência no mundo do empreendedorismo e hoje ele é o CEO do laboratório Inovita. Com vocês, Renato Rosa. Renatão, seja muito bem-vindo aqui nesse podcast, meu irmão. Tô muito feliz de começar esse projeto e que você é o meu convidado aqui especial para essa inauguração. Seja muito bem-vindo, cara. Primeiramente, Diego, muito obrigado por essa oportunidade. Eu tô muito feliz de estar participando desse episódio e do primeiro inaugural, né? Porque eu acredito muito que o podcast ele precisa entrevistar pessoas reais, porque gera mais conexão e talvez a minha história contribua para a história de pessoas que estão começando hoje, seja no seu meio profissional, na indústria farmacêutica ou qualquer outro ramo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Diego. Que isso, meu irmão. Olha, é uma honra te receber aqui de coração mesmo. Eu nem imaginava que a nossa amizade, que começou nesse ano, né, de 2024, ia se resultar agora no final do ano e a gente podendo conversar e trocar essa ideia muito natural sobre aí assuntos que vão com certeza inspirar outras pessoas e vão fazer a diferença. Então, cara, pra gente começar, eu queria muito que você pudesse contar um pouquinho tanto para mim quanto para as pessoas que estão nos assistindo. Quem é o Renato? Me fala um pouquinho de onde você veio, sua cidade de nascimento, onde você mora hoje. Citou um pouquinho para a gente essa fase geográfica aí do Renato. Mais uma vez, a honra é toda minha, viu, Diego? Eu acho que assim, pessoas se conectam com pessoas semelhantes.
Eu, desde quando eu entrei na mesma empresa a qual você trabalhava, eu te admirava. Eu falava, esse cara tem algo a mais. Preciso aprender com ele. Eu acho que foi por isso que nós conseguimos aí nos conectarmos e ter essa amizade saudável e gostosa que vai endurar por muitos e muitos anos. Amém, cara, com certeza. Vambora. Diegão, eu sou natural de Campinas, nascido, crescido e vivido em Campinas. Sou filho de pai gaúcho e uma mãe mineira. Meu pai, infelizmente, faleceu, eu tinha 9 anos de idade, ali já começou a vir os primeiros desafios, né? Em Campinas também, porque ele veio a conhecer a minha mãe na cidade de Campinas, e aí, desde então, essa vida fez com que eu me tornasse o homem de casa. E ali começou a surgir os primeiros desafios, né? Então, eu sou natural, crescido e vivido nessa grande capital do interior, Campinas. Legal. E me fala uma coisa, cara, quais são as maiores aprendizagens que você carrega hoje com você que são provenientes da sua família, né? Você trouxe um pouquinho da sua história nesse sentido, né? Familiar, mas assim, trabalha um pouco mais no sentido assim, um aprendizado ou coisas que você carrega culturais da sua família. Eu acredito que ao ponto que meu pai veio a falecer quando eu tinha 9 anos, e meu pai era militar, então essa cultura militar ela já te ensina muita coisa, principalmente disciplina. E quando ele se foi, o desafio se tornou um pouquinho maior porque fui eu e minha mãe. Então eu precisei assumir o papel de homem de casa muito cedo. Isso acarretou em alguns problemas na infância para ela, uma rebeldia que foi controlada justamente por essa base familiar que você disse. Como que você pega esses ensinamentos e joga para a sua vida? Então, com 13 anos eu comecei a trabalhar. Com 12 eu já fazia alguns trabalhos informais para conseguir ajudar dentro de casa, por exemplo. Talvez eu não ajudasse a minha mãe dentro de casa, mas eu me mantia. Então, se, por exemplo, eu quero comprar um skate, que eu amava skate, eu fazia trabalhos informais, adquiria aquele dinheiro e comprava. Por quê? Porque meu pai sempre ensinava isso, minha mãe sempre ensinava isso. Você quer, você vai e faz. Se você precisa de algo, corra atrás e conquista. Entendi. Então, os valores cristãos dentro da minha casa e o ensinamento de pai e mãe falando que tudo depende exclusivamente de você e da sua fé, foi o que eu levo assim para minha vida até hoje. Não sei se ficou bem claro. Ficou sim, cara, muito interessante, porque hoje em dia, muitos dos comportamentos que as pessoas possuem como profissionais e mesmo na vida pessoal, eles são provenientes da maneira como você foi criado, da cultura que você recebeu enquanto você ainda era criança, e isso se reflete no dia a dia na maneira como você trata as pessoas, nas suas crenças, nos seus valores, né? E você, eu acho que desde o momento que a gente se conheceu, já me pareceu uma pessoa muito séria, sabe? Um profissional que passa uma autoridade muito grande, uma pessoa que transmite uma confiança, e tudo isso com certeza está ligado nessa sua cultura, né? E me fala uma coisa, um objetivo que você tinha quando você era criança e que ele tenha se realizado hoje. Porque isso também está muito ligado, né, à família, está muito ligado ao quanto você ouve ou não enquanto você é criança dos seus pais, algo, por exemplo, assim, não, você vai ser isso, com certeza você vai ser aquilo. Tem algum objetivo que você lembra, assim, quando você era criança, pô, quando eu crescer eu vou ser isso aqui? Eu acho que o meu objetivo é um objetivo comum para muitas das pessoas as quais estão nos assistindo, por exemplo. Minha mãe desde sempre falava assim, o seu nome não era para ser Renato, era para ser Conrado. Renato foi seu pai que escolheu. Conrado, ainda bem que foi meu pai, né? Mas eu falava, mãe, mas por que Conrado? Aí ela falava, porque eu via você como Doutor Conrado. Caramba! Aí eu falava, meu Deus, eu preciso ser o Doutor Conrado. Doutor Conrado. Doutor Conrado. E na escola, por mais que eu fosse o do fundão, eu era aquele cara que conseguia absorver as informações muito rápido. Então eu não precisava ficar prestando atenção em uma aula inteira para entender aquele assunto. E eu era competitivo, buscava tirar as melhores notas, ser o melhor dentro daquilo, de esporte principalmente. A gente vai falar muito sobre esporte e como ele molda a vida e as pessoas. Mas o meu sonho era ser, talvez não o doutor que a minha mãe quisesse, mas sim o exemplo para ela falar assim, você é o meu orgulho, você tornou o filho que eu sempre quis que você fosse. E pouco tempo atrás, talvez 2 anos atrás, minha mãe muito fechada, muito séria, eu escutei isso dela, ela falando assim, você é o meu orgulho. Assim. Olha só, e justamente porque tinha hoje eu não sou médico, mas tinha um folder de um evento que eu ia palestrar, e lá estava doutor Renato Rosa, educador físico, com pós em fisiologia. Que legal. E foi prazeroso, uma realização que eu sempre quis, e ouvi.
concretizei isso com a minha mãe. Que legal. Nossa, fantástico, cara. Tua história realmente é muito bonita. E agora eu vou te fazer um exercício aqui, né? Uma provocação, obviamente. Eu acho que isso é bem legal para você refletir. Eu gosto muito de fazer reflexões temporais e atemporais, né? Então, se você pudesse hoje voltar no tempo e dar uma mensagem para o Renato, ainda um garoto de 12, 13 anos de idade, e para o Renato mais adolescente ali na fase adulta, 18 anos de idade, o que você falaria? Mas antes, qual que é a tua idade? Eu tenho 34 anos, Diego. Perfeito. Então são 3 décadas aí, basicamente. Você pode dar uma mensagem agora para o Renato que está dividido no tempo. O garoto, o jovem adulto, o que você falaria para eles? Sem dúvida, eu voltaria para o Renato de 12 anos ou para o Renato de 18 anos e falaria: garoto, não tenha medo. Errar só te traz aprendizagem. Você se torna melhor com os seus erros. Não tenha medo. Eu acho que eu cresci com a tensão de não poder errar e não poder falhar, e o medo muitas vezes te segura. Então, se eu pudesse voltar e dar um conselho para o Renato garoto e adolescente, eu diria: não tenha medo e vá. Siga. Levanta a cabeça e vai embora. Que legal, que legal. E você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer pro Renato do futuro? Vamos colocar o Renato de mais 10 anos pra frente. Que pergunta você faria se ele estivesse na tua frente agora? Uma pergunta. Perguntas difíceis, hein, Diego? Me colocando numa saia justa aqui. Muito difícil você... Às vezes você falar do seu passado é muito mais fácil do que você falar pro seu futuro. Por quê? Mas eu diria pra ele assim... Talvez... Eu tenho o costume de fazer cartaz de meta, né? Eu tenho planejamento de onde eu quero estar em 5 anos. Legal. E onde eu quero estar em 10 anos. Legal. Mas a pergunta que eu faria é: valeu a pena as quedas e os tropeços? Valeu a pena você aprender com eles? Onde você está hoje, você acredita que foi devido aonde você esteve há 10 anos atrás? Já que eu estou falando para o Renato de 44. Legal. E eu pretendo um dia, ou lá em 10 anos, responder essa pergunta. E quem sabe até contigo. Olha, interessante, hein? Aceito o convite. Aceito o convite, cara, legal. Renatão, e assim, outro momento seu da família, que eu acho que é bem interessante esse momento de história seu, é o fato que você é pai, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, cara, pra você, como que foi o início da paternidade pra você, e que você falasse um pouquinho dessa relação, né, de ser pai, e quais são os aprendizados que você tem com isso? Não sei a sua fé, mas eu sou cristão e muito temente a Deus. E eu falo que Deus, ele trabalha a minha vida com muito capricho. Uhum. Eu perdi o meu pai com 9 anos. A minha mãe foi o meu pai e a minha mãe. Tanto que no Dia dos Pais eu levava um presente para ela. Uhum. Por mais que eu fazia uma cartinha ali pro meu pai, sem deixar ela ver, mas ela sempre foi o meu pai e minha mãe. Minha mãe me ensinou tudo. Com 11 anos ela tava: é assim que você faz um arroz. É assim que você lava uma louça. Você sujou, limpa. Então ela foi me trazendo disciplina, seguindo ensinamentos do meu pai. E eu falo que Deus teve um cuidado comigo porque eu fui pai muito cedo. Então, com 17, eu tinha 17, a mãe da minha filha 16, nós nos conhecemos e em uma única vez que nós tivemos uma relação, veio a minha filha. E o que você pergunta sobre a questão de paternidade, o que ela influenciou na minha vida, o que ela mudou, eu falo Exato. Tudo. O homem que eu sou hoje, as percepções que eu tenho de mundo hoje, é muito devido a ter sido pai cedo. Porque eu aprendi a ser homem muito cedo, pelo fato do meu pai e por ter sido pai. Uhum. Então, eu abandonei tudo aquilo que desvia você do seu foco. Uhum. Desvia você de onde você quer chegar. E me moldei homem muito cedo. Então, eu aprendi a ser pai porque você aprende. Você não sabe, você Legal. aprende. Só que se você se dedica e replica aquilo que você teve como base, as coisas dão certo. Eu aprendi a ser pai muito rápido. Eu fui pai e mãe por muitos... minha filha hoje tem 15 anos. Uhum. E nesse período de 15 anos, a mãe dela, por um período, foi pai e mãe. E eu, por outro período, fui pai e mãe. Então, eu sou grato e digo para você que eu aprendi a ter mais paciência, a ser mais disciplinado, a ser mais homem, porque você abandona prazeres fúteis e momentâneos por algo a mais, porque deixa de ser só a sua vida, mas sim a vida da sua filha prioridade. Então eu falo que hoje o homem que eu sou e tudo eu devo pelos cuidados que Deus teve com a minha vida lá atrás e principalmente pela paternidade
cedo. Cara, que legal. É muito bacana escutar o teu relato, porque ele mostra, assim, que em dado momento você fala, né, que você aprendeu a ser pai. E isso é um ponto importante, porque eu refletindo sobre essa história, fica claro para mim uma coisa, que talvez a gente não esteja preparado para um desafio antes que ele aconteça, e no caminho, nessa jornada, é onde você vai encontrar a preparação, onde você de fato vai aprender. Então, uma das coisas que eu quero trazer até para quem está nos assistindo aqui é o quanto uma experiência como essa que o Renato está trazendo, que é a experiência da paternidade, ela pode mostrar para todos vocês o seguinte: muitas vezes um desafio que você não viveu ainda, você não esteja preparado para viver esse desafio. Porém, é durante o desafio que você vai encontrar a preparação final. Você traz essa experiência também quando a gente fala sobre vida profissional? Sem dúvida. Diego, excelente a sua colocação. Parabéns. Você conseguiu extrair o melhor que talvez eu não tivesse percebido ao contar um pouquinho da minha história. E realmente, quando você não está preparado até viver aquele desafio. Não importa o quanto você treine ou o quanto você busque, você se prepara no ato. Você se torna preparado quando acontece. E com certeza no mercado profissional isso aconteceu. Inclusive, eu vou citar algumas histórias para você aqui do decorrer do crescimento da minha carreira, que vai casar muito com essa pergunta que você fez agora. Você aprende aquela situação, você se prepara no ato. Não sei se eu estou conseguindo colocar muito bem o que eu quero dizer. Sim, sim. Mas sim, tem a correlação com o que aconteceu com a minha filha, totalmente eu consigo trazer para o mercado profissional. Para minha carreira e agora como empreendedor. Legal, cara, que bacana. E, bom, falando desse tema então de carreira, eu queria agora entrar, para a gente poder avançar, pelo seguinte: dentro de toda a sua trajetória profissional, uma das coisas que mais me chamou a atenção desde o momento que eu te conheci é o fato de você ser um profissional com 12 anos de experiência na indústria farmacêutica. Cara, 12 anos de experiência num segmento trazem muitas histórias, muitas aprendizagens. E eu queria começar então a falar do tema carreira com você com uma pergunta, que é: quando a gente fala de um Renato profissional com 12 anos de experiência, a primeira coisa que eu queria te perguntar é: você sempre quis trabalhar na indústria farmacêutica ou isso foi uma oportunidade que surgiu para você pelo fato de você ser um educador físico e você abraçou essa oportunidade? Como que foi o seu planejamento ou não teve planejamento para entrar na indústria farmacêutica? Perfeito. Diego, num primeiro momento não houve planejamento. O meu desejo ele sempre foi ser um speaker. Ser aquele cara que tem o total conhecimento sobre um determinado assunto a ponto de replicar e ensinar muitas pessoas. Legal. E na faculdade, eu sempre falo que eu era o chato da sala de aula, porque o professor falava, a água é transparente, eu perguntava por quê? Legal. Porque eu queria entender aquilo. Não só o objetivo, mas entender todo o contexto. Porque eu queria ser um replicador de informações, ser um speaker muito conhecido. E sempre fui vendedor. Comecei a trabalhar com vendas, eu tinha 13 anos de idade. 13 anos. Primeiro registro foi com 14 ou 15 anos. E assim eu fui continuando em vendas. Trabalhei já no diversos setores aí, desde varejo, tudo. Eu vendi tudo. Até pedra eu acho que eu já vendi. Boa. E de fato, se eu pensar que eu já vendi pedra. Mas, Diego, foi uma oportunidade. A indústria farmacêutica, para mim, ela foi uma oportunidade, até para as pessoas que estão ouvindo, que às vezes buscam uma preparação para esse mercado. Existe sim como você se preparar para entrar na indústria farmacêutica, mas eu não me preparei. Ela veio até mim. Na verdade, eu entrei na indústria farmacêutica porque eu conheci, existem duas vertentes. Mercado magistral, que é tudo aquilo que se manipula, e a indústria farmacêutica, que é tudo aquilo que já é pronto. Ah, entendi. Tem uma diferença. Eu conheci a indústria farmacêutica através do mercado magistral. Legal. Conheci uma empresa que hoje é a maior empresa de consultoria farmacêutica do nosso país. Entrei nessa empresa como um vendedor de formulários. Olha. O que era um formulário? Era ali uma ficha com algumas sugestões de fórmulas, seja para nutrição esportiva, seja para saúde estética e etc. Em 3 meses nessa empresa, eu já tinha batido os recordes de vendas dela. E aí eu subi para o curso em vídeo, que era outro setor.
Nossa. E aí lá você tinha que vender cursos em vídeo. Caramba. Beleza. Fiquei lá mais 2 meses em cursos em vídeo, cheguei no topo dessa empresa, que era consultoria, e lá eu aprendi. Legal. Inclusive, o dono dessa empresa, ele nem sabe disso, mas ele, para mim, é o meu mentor, o cara que eu me espelho em questão de vendas. Eu aprendi tanta coisa com aquele cara, desde você criar rapport, a você ferramentas de vendas, que ele ensina sem ensinar. Só dele falar com você aqui, você escuta ele e aprende. Muitas ferramentas de vendas. O nome dele é Neto Montagnini, por sinal. E aí eu cheguei nessa empresa e cheguei no setor de consultoria farmacêutica. O que esse setor faz? Tudo. Ele trata a farmácia de manipulação, desde a parte ali de treinamento de balcão, integração de televendas, treinamento de propaganda médica, venda de formulários, curso em vídeo e etc. E você viaja muito para preparar eventos para a Consulfarma e até ministrar eventos. O que era o meu sonho quando criança? Ser um speaker. Ser um speaker. Foi a primeira oportunidade. Olha que interessante. A Consulfarma me deu a primeira oportunidade. Legal. De você chegar num 400, 300, 200 farmacêuticos em diversos estados diferentes e você ter que ir lá na frente e falar: oi, eu sou o Renato da Consulfarma, E era pequeno, mas olha, eu tô aqui para o que vocês precisarem, nós estamos com um lançamento de tal categoria. Era pouco, mas foi ali o meu primeiro desafio. E a Consulfarma, o próprio dono da Consulfarma foi quem me colocou dentro da primeira distribuidor de princípios ativos, que inclusive é daqui da nossa cidade de Campinas. Legal. Ele ligou para a dona de lá, como eu falei, ele é o dono do network e do rapport. Ele ligou para a dona e falou: tem um garoto aqui que é muito bom, coloca ele na vendas aí. E eu fui para vender princípio ativo lá. De lá eu fui para outro desafio, tive que voltar para o Nordeste, aí depois voltei para Campinas, conheci outras empresas do mesmo mercado, e você me fala como eu cheguei à indústria farmacêutica, né? Eu estava como PJ de uma empresa. Certo. Inclusive concorrente da minha empresa de hoje. E aí, Diego, apareceu num grupo que eu entrei de propaganda médica, apareceu uma vaga para a indústria farmacêutica. Cara, que interessante. Como eu estava totalmente imerso no mercado magistral, sim, eu nem olhava para a indústria farmacêutica. Eu não sabia o que era Eurofarma, MS, AXE, Mantecorp, as grandes nacionais, né? Nacionais. Eu não sabia nem o que era. Eu sempre fui assim: eu tô aqui, eu vou dar o máximo aqui, eu vou crescer aqui junto com a empresa. Então eu não olho para o lado. E eu não olhava a indústria farmacêutica. Chegou uma vaga lá de um laboratório. Falei, cara, talvez seja o momento. Vamos experimentar isso? Mandei meu currículo. Eu estava numa cidade distante, São José do Rio Preto. Inclusive lá eu tinha batido todas as minhas metas, ainda era dia 8. Legal. Tinha batido tudo que era meta. Fenômeno, hein? Tava voando. Fenômeno. Tava voando. Eu tinha passado uma semana em Santos, vendi mais de 100 mil reais em Santos lá. Uau. Muito rápido, aí voltei para São José. Enfim. Aí marquei uma entrevista, cheguei nessa entrevista, foi muito legal, um bate-papo, conexão, desde os 13 anos, rapport, network, foi tranquilo. Ele fez um desafio para mim, ele falou assim: olha, você vai para casa, você vai estudar esses 3 produtos, só que diferente. Essa entrevista eu nunca tive outra igual, não era estudar. Entendi. Era decorar 20 linhas de cada produto, que era um script sobre a propaganda daqueles produtos. Olha o desafio. Caramba. Quando você aprende sobre um produto, é fácil você falar sobre ele. Fato. Agora, decorar 20 linhas de 3 produtos, os quais você nunca viu na vida... É surreal. Em um dia. Loucura. Menos de 24 horas, porque isso já era 6 da tarde e eu tinha que apresentar no dia seguinte, 10 da manhã. Legal. Cara, eu fui no carro, meu Deus, como eu vou fazer isso? Mas em nenhum momento eu falei, eu não consigo. Eu tava agradecendo pela oportunidade de estar lá naquela entrevista. Cheguei em casa, fui tomar banho, tomei meu banho, peguei e escrevi a punho os 3, peguei o meu violão, 4 notas e comecei a cantar. Nossa, que técnica, hein? Cantei. Não acredito que você fez isso. Cantei a primeira, aprendi, peguei, toquei a segunda, aprendi a terceira, não entrava na minha cabeça. Caramba. Acordei de manhã, tomei meu café e falei, vou focar na terceira. Toquei as 2 fácil. Gravei 2, falei, a terceira vai ser mais ou menos. Falei, cara, acertei a terceira, fui pra entrevista. Chegando lá, ele aí, conseguiu? Falei, tô tranquilo, vamos embora. Tô preparado, tô feliz de estar aqui. Ele, então continua, Renato, fala pra mim. Aí eu fui e fiz a propaganda pra ele. Abertura, conexão, produto, fechamento, tudo. Ele terminou assim, olhou pra mim e falou, parabéns, você foi o primeiro
em tantos anos que conseguiu fazer os 3 aqui pra mim. Olha isso. Saí de lá feliz, mas não me deu respaldo nenhum. Fui pra casa, feliz da vida, agradecendo a Deus pela oportunidade até ali. E aí, Diego, resumindo aqui pra não ficar muito longo, no dia seguinte era o respaldo dele, deu 6 horas, ele não me ligou. Falei, pô, não entrei. Mas mesmo assim ajoelhei e falei, Deus, obrigado. Obrigado por ter conseguido chegar na minha primeira entrevista da indústria farmacêutica. Até porque quem tá ouvindo sabe como que é difícil você chegar apenas em uma entrevista. Porque o mercado é muito fechado. Mas talvez a gente fale sobre isso, de como você se conectar e facilitar esse caminho, né? Com certeza. Deu 7 horas da noite, depois da minha oração, o cara me liga e fala, Renato, parabéns, você tá dentro do laboratório. Me envia os documentos até amanhã. Incrível, cara. E foi ali que eu entrei na indústria farmacêutica. Pelo laboratório Hebron ainda. Legal. E depois, se você me perguntar sobre as experiências, eu quero falar muito sobre o laboratório Hebron. Legal. Então, foi assim que eu cheguei até a indústria, não me preparei para ela, foi um acaso. E eu acho que Deus prepara a minha vida com tanto carinho que esse laboratório me ensinou a ter sucesso nos outros. Nossa, perfeito. Foi uma escola perfeita. Legal. Inclusive, se você falasse assim, Renato, fecha o olho, volta pro CLT, qual laboratório você voltaria? Hebron. Legal. Sem pensar. Legal. Cara, fantástico. Fantástico mesmo. Pessoal, olha que interessante a história do Renato. E eu falei pra vocês que eu ia trazer aqui pessoas do dia a dia como eu e você, mas com histórias extraordinárias. Porque de tudo que você me contou, eu já consegui tirar vários insights diferentes. Então, veja se faz sentido. Primeiramente, tá nítido pra mim que a sua curiosidade te leva além. De fato. Ponto. Segundo ponto, você sabe vender. E quem sabe vender tem oportunidade em qualquer lugar. Faz sentido? Total. Terceiro ponto, você conseguiu, através da música, que provavelmente deve ser um hobby para você, desenvolver um método para que você pudesse gravar informações. E olha como é interessante que eu estou falando para aqui pro Renato. Porque hoje as empresas que possuem marcas bem consolidadas no mercado também desenvolveram esse método para fazer com que a informação não somente fique nítida e transparente para quem está emitindo, mas também para o receptor. Isso é uma técnica de jingle, por exemplo. Quando você está lançando um produto, ou uma marca, ou uma empresa, se a sua marca, se aquele nome estiver atrelado a um jingle, é muito mais fácil das pessoas criarem consistência e aquela marca ganhar um share of mind. Quer ver como é fácil? Se eu falar para você, ainda bem que tem lojas, sim. Ponto. Isso é um jingle, tá? E o Renato fez exatamente isso, mas para passar num processo seletivo completamente difícil. Cara, você é incrível. Que história legal. E eu espero que vocês estejam anotando esses insights para você que deseja, por exemplo, entrar na indústria farmacêutica e precisa gravar uma informação e tem uma facilidade com músicas, utilize, por exemplo, a técnica de criar um jingle com a informação, porque você vai ter ela muito mais fixada na sua mente. Agora eu queria que você contasse também, Renato, já que você mencionou o laboratório Hebron. Você, nesses anos de indústria farmacêutica, passou por mais de um laboratório, né? Uhum. E eu queria que você, de maneira mais assim objetiva, conseguisse me pontuar, por exemplo, uma aprendizagem que você teve em cada laboratório que você passou e que transformaram o Renato no profissional empreendedor e CEO que ele é hoje. Difícil, hein? Excelente pergunta. Reflexiva, né? São alguns laboratórios. São alguns laboratórios. Vamos pegar aí os principais, né? Os que de fato são na indústria farmacêutica. Isso. E você teve uma carreira muito bem sucedida na indústria farmacêutica, você teve premiações, você teve seu nome reconhecido. Eu conheço um pouquinho da tua história, mas eu queria que você deixasse isso muito claro, porque muitas pessoas que vão nos assistir e que estão nos assistindo provavelmente agora, são pessoas que são desse segmento, também na indústria farmacêutica, nós estamos falando de carreira aqui, e você pode, através dessa resposta, influenciar e trazer insights muito valiosos para quem ainda pretende entrar nessa indústria. Então eu queria que você pontuasse aí uma aprendizagem de cada laboratório que você teve. Perfeito. Você pediu para eu abreviar e já falar dentro da indústria farmacêutica, mas eu vou pedir a liberdade para falar algo para as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora. Claro. Que estão nos ouvindo aqui agora. Um pouquinho antes da Hebron, de chegar no laboratório da indústria farmacêutica. Por quê? Porque eu levo isso para minha vida. Muitas pessoas hoje estão mergulhadas dentro do LinkedIn. E lá, eu acho que é uma ferramenta que todo mundo deve explorar muito bem. Inclusive o Diego faz isso de forma maestral. Fantástico, parabéns. Aprendo com você. Você já me deu aula sobre como se portar e como trabalhar o LinkedIn. Tamo junto. Mas o que eu queria falar é que não precisa ser somente aquela máscara de LinkedIn. Você deve ser
você. Porque quando você é você, você entrega o melhor que você tem. Quando você coloca uma máscara, às vezes ela cai. Em algum certo ponto você vai falhar. Perfeito. Por mais que você ache que sendo você mesmo, você não consiga alcançar o sucesso, que você precisa se adaptar ao mundo corporativo com uma certa máscara, eu penso totalmente diferente disso, vou falar por quê. Legal. Eu sonhava no mercado magistral em chegar em uma empresa, que era a top do mercado magistral, beleza? Falei, cara, vou mandar o currículo, mandei o currículo e entrei. Uau! Só que eu entrei num desafio diferente, não foi pela primeira vez trabalhar no setor comercial, vendas. Era para trabalhar no setor, eu esqueci o nome, um termo em inglês agora, que você entrava em contato com os clientes para dar treinamento do princípio ativo ao qual eu tenho como exclusividade, eu treinava eles, com isso aumentava a venda daquele cliente e ele comprava mais. Então, o comercial tinha uma carteira, eu tinha uma carteira. Nós podemos ter o mesmo cliente. Perfeito. Só que você vende, eu ensino. Eu faço aumentar as vendas. Então era um desafio, beleza? Entrei lá, escutei o meu gestor trabalhando, já absorvi muita coisa ali, fiz os treinamentos em casa. Era um sonho meu estar naquela empresa. Então, quando é uma coisa que você quer muito e você alcança, primeiro você agradece. Depois você se dá o máximo no seu lado. Perfeito. Cara, minha filha, pai e mãe dela, como eu disse lá atrás, eu era pai e mãe. Por muitos momentos eu fui pai e mãe. Eu pegava a minha filha no colo, colocava no carro, ia na babá, deixava na babá, ia pro trabalho, chegava no trabalho às 7h30. Abria às 8, às vezes 7. Como não podia entrar antes, eu chegava às 7h30. Entrava lá, já fazia minha preparação, estudava, entrava pros meus clientes e aqui, ó, trabalhava. Trabalhava, câmera. Era só o gestor que fazia mais por vídeo. Em 2 semanas eu tava fazendo vídeo. Já tava ligando. Caramba, o pessoal do comercial já gerou uma conexão absurda comigo. Já me ligava e passava, ó, entra em contato com esse cliente aí, porque ele ainda não tem o produto tal. Talvez se você der um treinamento vai comprar. O pessoal começava a comprar. Legal. No meu primeiro mês eu bati 222% da minha cota. Um absurdo. Ainda era uma cota pequena, mas eu bati. No segundo mês já era uma cota real. Eu bati, eu acho que 148%. No meu terceiro mês também foi por aí, 100 e pouco. Porque eu sou muito bom? Não, porque eu queria estar ali. Eu queria fazer acontecer. Eu amava aqueles produtos. Eu demonstrava paixão quando eu ensinava a equipe de vendas, a equipe de propaganda, a equipe técnica. Entende? Quando você faz as coisas com paixão, você faz muito bem feito. Perfeito. Concordo. Totalmente. Beleza. Totalmente. No meu terceiro mês, eu ganhei, além de comissão alta, uns prêmios que você ganhava televisão, até 4 mil para comprar nas lojas americanas. Todo mundo do comercial recebeu, eu não recebi. Meu gestor entrou na sala, eu falei, fala meu amigo, não vou falar nome, fala meu amigo, chegou lá, o pessoal já recebeu, não recebi o meu, queria dar uma televisão para minha mãe. Aí ele pegou e falou assim, não, beleza, vai chegar, vou trazer para você de tarde. Falei, todo felizão, né? Chegou de tarde, entrou o meu gestor na sala, ele pegou e falou, ó, o cara aí quer ir para vendas. Eu olhei assustado, falei, como assim, né? Aí o gestor olhou para ele e falou, por quê? Tá reclamando aqui que todo mundo já recebeu prêmio, ele não recebe prêmio, que o prêmio é inferior. Cara, eu sou íntegro. Na hora eu olhei e falei assim, amigo, em nenhum momento eu falei que queria para vendas, eu só perguntei por que lá já receberam e que quando a gente receberia, porque eu quero dar uma televisão para minha mãe. O gestor olhou para ele e falou, por que ele ainda não recebeu? Ele falou, não, tá aqui, é que eu esqueci de dar. Ele falou, então, mas já faz 2 dias, por que você não entregou ainda? Ficou feio para ele? Ficou, né? Totalmente. Passou 1 semana, eu fui desligado. Que isso? 1 semana. Ele falou assim, olha, aconteceu alguns episódios, eu queria te desligar e tal, mas ó, obrigado, mas isso na frente das outras pessoas. Eu falei, cara, eu que te agradeço. Foi um sonho, dei o meu máximo, tô feliz. Se precisar de mim de novo, eu tô à disposição. Quantas vezes forem preciso, beleza? Ele falou, faço questão de te levar até a porta. Chegando na porta, ele olhou pra trás pra confirmar que não tinha ninguém, bateu nas minhas costas e disse, a empresa não precisa de nenhum Pelé. Cara, absurdo isso, hein? Cara, eu fui embora naquele dia chorando. E ao mesmo tempo eu sorri e agradeci a Deus. O que eu tiro disso, Diego? Que você não vai com essas frasezinhas clichê, não, que o prego que se destaca é o primeiro a ser martelado. Não toma posse disso. Que pessoas que o seu melhor vai te entregar o melhor. Fato. Por quê? Eu saí dessa empresa, em 2 meses eu tava na indústria farmacêutica ganhando o dobro. Olha isso. Foi Deus que preparou isso pra mim, cara. Na hora eu não entendi. Por que eu dei o meu melhor e fui desligado? O cara ficou todo felizão. Tirei esse daí, agora eu posso.
Ele só comia e conversava no tempo inteiro, e eu trabalhando. Você entende? Fato. Na hora eu não entendi, Diego. 2 meses depois eu estava dentro da indústria farmacêutica. Agora voltando, eu só queria te contar isso por quê? Porque na indústria farmacêutica, inclusive o Diego pediu para eu falar já de uma coisa que eu aprendi. Quando eu entrei no Hebron, no meu primeira semana de treinamento, eu fui de paletó, arrumado. E nós éramos neófito. Neófito é todo aquele que entra para aprender na sua primeira semana imerso em um hotel. E lá as pessoas ficavam me chamando de deputado, de jacu. Eu não ficava indo para bar para beber. Eu ficava na sala estudando os produtos porque tinha prova no dia seguinte e tinha simulada de visitação de propaganda. E em nenhum momento eu absorvi aquilo. Você é jacu, você é deputado, você tá com essa roupa, que não sei o que. Não, eu estava numa indústria farmacêutica e eu queria me portar como tal. Chegou no final, o Henrique, que era o gestor da área, falou na frente de todo mundo. Eu queria parabenizar o Renato pelo dress code dele de excelência e pela performance. Em todos, de novo, a mesma coisa que o Cleiton me falou na entrevista, o Henrique me falou lá na frente de todo mundo. Em todas as vezes que eu fiz esse treinamento aqui, ninguém se sobressaiu tanto quanto ele. Nesse mesmo laboratório, em 1 ano e 2 meses, eu fui indicado para ser gerente de produto, porque lá eu trabalhei com paixão. Olha eu isso. bati recorde de produtos, de lançamento, trabalhei com pessoas competentes como o Cleiton, que virou gerente regional depois, o César, que assumiu como com GD, tenho um relacionamento muito bom com ele até hoje, saio para almoçar às vezes com ele, tomo um café, é muito bom manter contato. Legal. E nesse mesmo laboratório eu fui indicado para gerente de produto, viajei para a sede deles, que é em Recife, Boa Viagem. Conheci a fábrica, chegando lá, apresentei os produtos para os proprietários, isso que eu admiro lá, os proprietários estão imersos na empresa. E o primeiro propósito deles é que eles são cristãos. E eles querem levar saúde e qualidade de vida para todos aqueles que consomem o produto dele. Maravilha. E o que eu aprendi de tudo isso? Lá eles falaram, seria um desperdício você ser gerente de produto porque você é muito comercial, vai ser gerente GD. Acabou que eu fui para outro laboratório, aí já entrou outro aprendizado. Eu fui para um laboratório muito maior, que você ganhava muito mais e não tive paciência. Porque o laboratório que eu aprendi muito, que foi o Hebron, eu deixei antes de assumir a cadeira de GD para entrar num laboratório que era o tão sonhado de todo mundo e que ganhava muito mais. O que eu aprendi? Que aqui eu era o Renato, com bom dress code, certo, com excelência no trabalho. Legal. E que seria gerente para replicar tudo aquilo que ele aprendeu em tantos anos atrás em outras casas. Perfeito. E no outro laboratório que ganhava mais, eu era o setor 10, 15, 21. O número que muitos não sabiam nem meu nome. Fiquei nessa casa ainda por 3 anos. Lá eu aprendi que você tem que ficar naquilo que você acredita. Não olha só o dinheiro. Perfeito. Porque o dinheiro, ele é bom. Mas esse que você só tá visando dinheiro, você vai ter constância? Porque você não vai só ganhar. Você não precisa ganhar 2, 3 anos. Você precisa ganhar por uma vida. Claro. Você precisa conquistar uma carreira. Claro. Você precisa crescer. No meu 3º ano, eu fiz uma cirurgia de quadril, gravíssima, que volta a trabalhar em 60 dias, eu voltei em 14. Que isso? Tomando morfina, porque eu não queria que o meu setor caísse. Caramba. Mancando, se escondendo, fingindo que não tava doendo. Eu voltei a trabalhar, em 30 dias eu fui desligado. Pela primeira vez eu fui desligado da indústria farmacêutica. Então, aprendizado, trabalhe em quem te valoriza o profissional. E os que têm os valores semelhantes ao seu. Perfeito. Valor. Hebron, cristão, progresso, família, gestão de pessoas, números. Último, números. Porque eles têm a meta deles, Claro. É um corporativo. Claro. E a última casa que eu passei, inclusive que eu te conheço, eu aprendi que você não deve mudar, porque lá eu mantive o mesmo dress code e você elogiou, como meu gestor e meu líder. E eu mantive assim, usando paletó, usando uma camiseta de alfaiataria, trabalhando não para chegar lá e fazer uma propaganda. Entenda quem está chegando como neófito agora. Não adianta você chegar e falar, olha, doutor, esse remédio é para isso, você vai tomar assim. Não, você vai prescrever assim e é apresentado em caixinha com tanto. Não, você precisa gerar conexão. E eu aprendi isso ainda mais com você. Eu lembro até hoje que eu fui fazer uma propaganda com você, eu ainda não tinha muita confiança, era na cardio. E você foi lá, preparou, driblou os 2 marcadores, o goleiro, com a sua experiência, e deu a bola pra mim, eu não soube fazer o gol. Saindo de lá, você não me deu uma bronca. Você pegou e falou assim, Renatão, você entendeu como que gera conexão? Você fez o médico falar mais do que você
E o médico aprendeu muito mais com você do que eu que fiquei falando 5 minutos. Então, em vez de você me dar uma bronca, você aprendeu. Ali eu aprendi valores. Eu conheci um líder, um gestor. Então, você me ensinou muito. Outra coisa, não entregue a sua saúde para CNPJ nenhum. Fato. E entenda você que está entrando na indústria farmacêutica agora, que é neófito. O coleguinha do outro laboratório não é seu concorrente. O coleguinha do outro laboratório é seu colega, seu amigo. Você vai trocar experiência, vai ajudar ele, e em um momento ele vai te ajudar também. E não entrega a sua saúde para CNPJ. E trabalhe para o seu CPF, não para o CNPJ. Você pediu para eu ser breve, eu falei 2 horas, tá bom assim? Maravilhoso, maravilhoso. Isso aí é riqueza de conteúdo. Não adianta a gente ficar aqui conversando e ter uma conversa rasa. Então, por mais que eu tivesse falado para você trazer de forma objetiva, você me entregou o ouro e um pouco mais. Isso foi muito bom, de verdade. Porque eu imagino que assim, quando a gente fala sobre carreira de sucesso na indústria farmacêutica, é evidente que não tem como deixar algumas vírgulas para trás. E você trouxe a riqueza dos detalhes da sua história nos laboratórios no qual você passou. Agora tem algo que me chama muita atenção, Renato, que eu preciso te falar. E você já sabe talvez um pouco disso, porque a gente conviveu junto, a gente teve uma relação de líder e liderado entre amigos, mas é uma coisa que eu fico pensando assim e ainda não consegui encontrar uma resposta para isso dentro da indústria farmacêutica, que é para qualquer pessoa que entende de negócios, para qualquer pessoa que entende de pessoas, entende de relacionamento, somente uma coisa fica evidente. Vamos lá. Primeiramente, quem se comunica melhor vende mais. Quem se veste melhor vende mais. Quem se relaciona melhor vende mais. Isso não tem nada a ver com indústria farmacêutica, isso tem a ver com negócios. Isso tem a ver com solução. Quem resolve mais problema vende mais. Agora, o fato é, por que nos nossos bate-papos sobre indústria farmacêutica, eu não vejo nenhuma casa estimulando esse tipo de comportamento? Porque esse tipo de comportamento é o comportamento de quem tem cabeça de dono, de quem abraça um setor como se fosse a sua própria empresa, para quem tem um carinho com aquilo. E obviamente que os valores que você muito bem colocou aqui são valores que vão se transparecer no dia a dia de campo. Isso vai ficar evidente. Agora, assim, eu não tenho 12 anos de indústria farmacêutica, eu tenho 3, então por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Por que eu não vejo, cara, os laboratórios estimulando esse comportamento, essa formação em negócios na cabeça dos representantes? Qual que é o medo que as pessoas têm? Que as pessoas comecem a se destacar demais e isso começa a causar conflitos? Eu não entendo. Porque para mim é muito evidente, se o cara está entrando hoje na indústria farmacêutica, ele precisa de uma formação. Não somente de um onboarding, de um start, de um boas-vindas. Para você que está nos ouvindo agora, presta muita atenção no que eu vou dizer. Quando você chega numa empresa, você precisa receber educação corporativa de qualidade. Boas-vindas, kit inicial, onboarding, start é somente o beabá. Você precisa ter uma formação de negócios, porque como eu já disse aqui, e estou conversando com o Renato, é justamente sobre isso. Para mim tá claro isso no mundo dos negócios, Renatão, mas eu queria ouvir de você, cara, que conhece a indústria farmacêutica melhor do que eu. Por que eu não vejo os laboratórios agindo dessa forma com os representantes? Eu acredito que existem 2 vertentes aí que eu observei no decorrer desses anos na indústria farmacêutica. Vou te falar qual. Como eu já trabalhei em algumas casas e tenho uma bagagem significativa na indústria farmacêutica, que ainda é pouco perto de grandes colegas, inclusive os que eu vou citar agora, eu convivi com propagandistas, principalmente no interior, quando você vai ali para Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, você vê a velha guarda da indústria farmacêutica. A raiz tá para lá. Tá para lá. E o que é legal? Eu, em vez de ter a cabecinha de, esse aí é meu concorrente, pelo contrário, eu quero absorver o máximo desses caras. Então, todas as vezes eu perguntei, como é que era? Como que começou? Eles trabalhavam com Opala, uma pastona. E as histórias que eles me contaram, eu acho que responde a sua pergunta, eu vou te falar. Perfeito. Como que era a propaganda antes? E eles tinham muitos resultados. O propagandista, ele conhece a esposa do médico, os filhos do médico, o sobrinho, a tia. Ele sente a dor do médico, ele se torna um amigo, ele cria um relacionamento com esse médico. Uma conexão, né? Conexão. Legal. Certo? Então, o médico, ele não prescreve pro CNPJ só, ele prescreve pro CPF, pro Diego da Palacincast. Ok. Entendeu? Ele prescreve. Então, antigamente, a velha guarda tinha isso. Ele sabia o nome do filho, ele ia no casamento, ele ia no aniversário.
Relacionamento. Legal. Tudo é venda, tudo é relacionamento, concorda? Claro, total. Excelente. Hoje, com essa manada de novos gestores, a pessoa entra hoje como propagandista neófito, em um ano tá virando sênior, depois já vira GD. Então, qual a bagagem que esse cara tem? Aí ele virou GD, aí tem um relacionamento lá dentro, ele vira um gestor acima. Beleza? Beleza. Abaixo dele, a grade dele, o GD dele, os reps do GD dele vão ter os pensamentos semelhantes a ele. Com isso, eles pensam totalmente diferente. Eles aprenderam diferente. Eles não tiveram isso. Então, o erro da indústria farmacêutica é esquecer o que dava certo. Entendi. A velha guarda demonstra isso. Tudo é relacionamento. Fato. Então, na minha opinião, o erro da indústria farmacêutica é fazer com que esses representantes façam 18 visitas por dia, porque aí você vai ter que fazer o quê? 2 minutos por médico. Qual é o seu resultado com isso? Agora, se você diminui isso e treina o seu representante para que ele gere conexão, primeiro que o médico não vai lembrar só da sua marca, mas do seu representante e do seu laboratório. Ele gera conexão. Cara, assim, para mim fica muito evidente, né, que dentro desse cenário a gente tem coisas que poderiam ser melhoradas no comportamento da indústria, coisas que devem ser melhoradas no comportamento do representante para que o negócio possa fluir de uma outra forma, né? É muito simples. Que qualidade de relacionamento eu posso ter com você se eu passo 2 minutos dentro de 30 dias com você? Exato. 0. Perfeito. Nenhuma. Pronto. Então, assim, para que a gente possa ter um relacionamento de verdade, para que a gente possa criar uma conexão e para que eu consiga levar as melhores soluções e resolver os problemas do seu paciente de maneira consistente, de maneira sustentável, eu preciso ter o quê? Tempo de qualidade com você. Exato. Se é tão óbvio, eu ainda não consigo entender por que a indústria farmacêutica vai na contramão de tudo que eu falei agora. Como que eu vou te fazer 18 visitas por dia e passar 2 minutos em 30 dias com você? Eu nunca vou ter a sua preferência, eu nunca vou ter a sua conexão e mais do que isso, eu não vou ganhar teu coração, que é onde você vai se lembrar de mim. E pro médico lembrar o seu nome vai demorar 1 ano, porque em 1 ano você ficou quantos minutos com esse médico? Exatamente. Isso é 2 por mês? Imagina Exatamente. só. E te falo mais, a indústria nacional não aprende com as multi, né? Com as multi. Vou te falar por quê. Multinacional, o cara tem meta de 6, 8. Ele tem budget para almoço. Por quê? Num almoço a gente foge do seu ambiente de trabalho, a gente gera conexão. Total. Você sabe quem é o Diego? Como é o nome da esposa do Diego? O que o Diego gosta, que time ele torce? Fato. E não só para tentar buscar a vender mais, mas porque você tem esse interesse. Conexão com pessoas. E da parte do propagandista, se o podcast aqui você tá vendendo? Não. Hoje não. Na verdade, não. A resposta não. Sim. No podcast aqui, você acredita que seja venda? Sim. Porque tudo é relacionamento. Venda. Em todos os momentos da sua vida você tá vendendo, não tá? Ah, sim, fato. Entendi Tudo agora o contexto. Entendi o contexto. Certo? Muitos neófitos, quando o laboratório pede para que haja visita também no PDV, reclama e fala, eu sou propagandista, eu não sou vendedor. Opa. Entendi o contexto agora. Peraí. Entendi. Você é vendedor, cara. Você tá ali com o médico, você não tá propagando, você tá vendendo. Claro. Você tá gerando conexão, óbvio. Claro, mas você tá vendendo. Claro. Em tudo é venda. Fato. A sua imagem, você tá vendendo a sua imagem. Sim. Entendeu? Então eu vejo a indústria indo por esse caminho totalmente na contramão, como você bem disse, e o propagandista neófito também. Eu não sou vendedor. Pô, primeiro fato, você é vendedor, cara. Legal. E agora ficou claro pra mim esse contexto, e você traz isso de uma maneira muito natural, porque pra mim é evidente que quando a gente fala sobre carreira, você trouxe várias vezes a palavra comercial, vendas e tudo mais. E eu vejo que hoje as pessoas levam o título, né, levam o tema vendas de uma maneira até como se fosse assim algo ruim ou como se fosse algo tenebroso, porque elas têm essa visão. Elas não entendem que o ato da venda, ela pode acontecer numa simples conversa, ela pode acontecer numa imagem, ela pode acontecer de maneira muito simples. A venda é só uma consequência daquilo, né? Eu acho que isso é fabuloso. E aí eu queria entrar com você também, Renato, no tema negócios. Porque você, cara, é um profissional que tem um vasto conhecimento em uma série de competências. Inclusive, quando eu te conheci, você empreendia.
E aí depois você voltou para a indústria e agora você empreende novamente, você é o CEO do Laboratório Inovita. Então eu queria que você contasse de maneira mais rápida como que foi para você essas múltiplas transições de carreira entre indústria, empreendedorismo de novo. Então como que você lida com isso e quais são as aprendizagens que você pega desses seus anos de indústria farmacêutica e agora aplica na sua empresa, o Laboratório Inovita? Perfeito, obrigado pela pergunta, Diego. Eu acredito que empreender é um ato de fé, tá? Existem duas vertentes. A primeira é que empreender não é para todo mundo. Tá? Não é para todo mundo empreender. Fato. Mas todo mundo pode empreender porque é um ato de fé. Imagina que você pula no escuro, mas você não sabe onde você vai cair. Fato. Você não sabe se você vai cair no sucesso ou no fracasso. Mas o que determina o seu sucesso e o fracasso não é se nesse salto você alcançou alguma coisa, mas a sua capacidade de se reinventar o mais rápido possível. Eu fui empreender em 2022, deu tudo errado, porque não foi porque o meu negócio deu errado, mas porque a gestão daquele negócio não chegou até mim e no meio do caminho eu perdi ele. Depois eu consegui empreender em questão de franquia. Legal. Você tem que ter percepção e sentido. Tá dando certo isso daqui? Você enxerga a sua empresa em 2 e 5 anos como? Legal. Não vai dar certo isso aqui, franquia. Você não tem gestão sobre aquilo que você faz. Não tô falando de todas, tá? Aqui eu participei. Não depende de você. E quando não depende de você, as rédeas não estão na sua mão. Fato. E aí eu saí fora. Pedi o distrato. Imediatamente. Voltei para a indústria farmacêutica. Não deu certo o projeto de voltar. E aí foi que eu criei a Inovita. E empreender na Inovita é um desafio. Mas é prazeroso demais. É um desafio porque você começa uma empresa que... Você imagina você juntar bagagem de 20 anos de trabalho, sim, 12 anos escutando sobre princípio ativo, medicamento, mecanismo de ação. Sim. Trabalhar em casas que você vê que realmente há um propósito para melhorar a saúde daquele que está... Saúde e qualidade de vida daquele que está consumindo os produtos e que você fala, eu quero fazer algo a mais. Então a Inovita ela surgiu de um desejo de entregar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Para aqueles que acreditarem no projeto. Então, não é só um suplemento, mas é um suplemento com uma formulação diferente criada para entregar resultado. Sensacional. Quando você empreende, Diego, você tem diversos medos, mas vale a pena. Se você pensa em empreender, se você tem um projeto, tira da gaveta e vai para cima. Maravilhoso. Sem medo. Maravilhoso. Eu acredito também que empreender é sobre você tomar uma decisão. Com qual tipo de medo você quer conviver pro resto da sua vida? O medo de ser tratado como um número e amanhã ser chutado pra rua? Ou o medo de talvez a sua grande ideia não ter dado certo, mas você tentou de uma maneira feliz e tentou com toda a sua energia? Então é uma decisão. Que tipo de medo você quer ter na sua vida? E você traduziu isso de uma maneira muito brilhante com o que você trouxe agora. Porque empreender é sobre isso, né? Você transformou todo o seu conhecimento, toda a tua experiência profissional em um laboratório, em uma empresa que entrega mais do que a solução óbvia. Porque a Inovita vai além. É isso que eu entendi, não é? Todos os seus produtos, eles entregam mais do que a solução óbvia. É que nem o celular. O celular, até um momento, ele servia para você falar com outra pessoa. Exato. Hoje, ele entrega soluções que vão além da necessidade principal. Exato. E é isso que eu vejo quando eu olho para a Inovita. Mas isso se traduz e acontece por quê? Por conta de tanta experiência, por conta da sua cultura. Como que você se sente com isso, cara? Quais são os depoimentos que você recebe dos seus clientes hoje que consomem os seus produtos? Ontem eu estava conversando com uma cliente que eu não conhecia, ela chegou até o site, chegou até o Instagram e mandou uma mensagem. E aí ela fez um questionamento sobre a formulação, se poderia ou não, tal coisa, e eu fui respondendo todos os questionamentos, e no final ela perguntou assim, sobre o sabor do produto. E aí eu falei, o que a grande maioria dos suplementos tem em comum é que todos não são palatáveis. O sabor é ruim, a grande maioria. E aí eu falei para ela assim, ó, eu quis entregar para o meu cliente uma experiência. Olha isso. Então, você não vai ter somente o resultado que vai te entregar resultado. Aquilo que ele propõe, ele vai te entregar. Fato. Mas que seja prazeroso você consumir ele também.
Então eu provei mais de 28 sabores pessoalmente. E não só uma vez, porque uma vez você pode se confundir. Claro. Mas eu fui provando por uma semana cada sabor. Até identificar, esse aqui é o mais gostoso, esse aqui é palatável, esse é prazeroso de você consumir. Legal. E aí eu falei pra ela, dá um voto de confiança pra mim. Se você não gostar, eu quero que você me dê o respaldo. Aí ela veio, hoje pela manhã, inclusive, e falou, eu adorei, é prazeroso de consumir o seu produto. Aí eu peguei e falei pra ela assim, ó, das 328 vendas desse produto, 100% de aprovação. Maravilha. Fiquei muito feliz com isso, muito feliz. E até falando em questão de empreendedorismo, só pra gente não perder o gancho, Diego, eu queria, se eu pudesse dar um conselho pra todo mundo Claro, que com fosse certeza. empreender, Com certeza. eu falaria assim, não tente fazer tudo sozinho. Perfeito. Por mais experiência que você tenha e a certeza de que você sabe, Uhum. delegue, divida e compartilhe. Perfeito, irmão. Porque sozinho se torna muito mais difícil. Nossa, maravilhoso. Que baita conselho. Olha, quem tá nos assistindo agora, pessoal, anote isso. Se você não entendeu, volta um pouquinho para você poder entender o que o Renato tá passando aqui. Porque realmente empreender tem muito desafio e aqui ele tá entregando o puro suco, né, de quem já tem essa experiência para poder passar. Agora, Renato, eu queria evoluir no nosso tema e falar um pouquinho de espiritualidade, né, de maneira bem breve. Porque uma das coisas que eu sinto é que hoje não existe nenhuma maneira de ser um profissional bem-sucedido, de ser uma pessoa que tem o respeito e admiração, como é o seu caso, de muitas pessoas, sem que o teu lado espiritual fale por você nas suas ações, no seu comportamento no dia a dia. Então, qual é a relação que você vê entre o seu lado espiritual e todo o seu sucesso profissional e nos negócios? Qual que é essa relação que existe na tua visão? Para mim, a relação ela é total. Para mim, eu sou cristão, como eu te disse, e eu levo como base o cristianismo. Legal. Tudo para mim, a porta aberta, a porta fechada, é Deus. Então, antes de sair de casa, eu peço a Deus para que Ele guarde a minha vida, para que Ele esteja à frente dos meus passos e que Ele guie a minha boca para que as palavras sejam assertivas e que toda vontade seja feita dele e não a minha. Maravilhoso. Para que eu possa viver aquilo que Deus preparou para mim. Como eu disse lá atrás, eu fui desligado de uma empresa que era o meu sonho em 3 meses, mesmo quebrando todos os recordes da empresa. Em 2 meses eu cheguei à indústria farmacêutica que mudou a minha vida. Mudou o padrão da minha vida. Hoje tudo que eu tenho eu devo à indústria farmacêutica. Exatamente. Então a espiritualidade para mim ela é totalmente conexa com o meu profissional, dia a dia. A minha pessoa e o meu dia a dia. Cara, fabuloso. E você falou na sua frase, um pedaço da sua frase, que inclusive é um verso de uma música, né? A porta aberta é você, mas a fechada é você, do Morada. Exato. Cara, e essa visão para quem empreende, para quem tem negócios, eu entendo que assim, a fé ela tem que estar atrelada e andando lado a lado com o profissional que empreende. Por quê? Ele vai encontrar na frente dele portas abertas e portas fechadas, mas se ele tiver uma fé cristocêntrica e entender que é Deus que está livrando ele e dando as oportunidades corretas, com certeza ele vai ter muito sucesso, como é o seu caso hoje, né? Com o seu laboratório, tendo aí todo esse reconhecimento por parte dos seus clientes. Eu acho isso fabuloso, fabuloso. A gente já está chegando próximo do fim. Então eu queria só fazer uma dinâmica bem rápida com você, de maneira muito leve e simples, tá? Eu vou falar para você aqui três frases, né, para você poder relacionar. Então, um filme. A Procura da Felicidade. Legal. Uma música. Essa do Morada que você citou, inclusive ela me acorda todos os dias de manhã. Só não lembro o nome. Não lembro o nome, mas é Morada, essa música que a gente acabou de falar. Legal. E uma referência pra você? Jesus. Por quê? Porque ele venceu o mundo para salvar a todos. E ele não pecou. Jesus. Meu ídolo é Jesus. Maravilhoso. Fantástico, Renato. Incrível. E, bom, pra gente poder encerrar então o podcast, eu queria que você aproveitasse esses minutos finais para deixar a sua mensagem para todo mundo que está aqui te assistindo, talvez para pessoas, familiares que você goste muito, a sua mensagem final, né? O que você poderia entregar de mensagem realmente para mudar o mindset, para virar a chave das pessoas a respeito aí, não somente de carreira e negócios, mas também para a vida. Pode dar sua mensagem final.
Primeiramente, agradecer. Eu acredito que esse podcast ele vai atrair muitas pessoas e mudar o mindset de muitas daquelas pessoas que precisam ter um mindset, às vezes, ajustado. Existem profissionais de excelência que estão com uma nuvem negra na cabeça e que precisam apenas de uma palavra que vai clarear tudo para eles. Então, pessoas reais podem trazer histórias reais de tombos, de sucessos que vão trazer clareza para essas pessoas. E eu levo algumas frases para a vida que é: pensamentos materializam coisas. Então, quais são os seus pensamentos de hoje? Não vai dar certo? Tá tudo ruim? Ou vai dar certo? Eu vou vencer de novo. Não vou parar. Pensamentos materializam coisas. E decisões decidem destinos. Como você bem disse. Legal, você cara. Quais são os seus medos? O de CLT ou de empreender? Você vai apanhar dos dois lados. Legal. Qual caminho você quer seguir? E, de verdade, cara, muito obrigado. Eu amei estar aqui. Foi um bate-papo rápido. Pra mim, passou 5 minutos. Pois é, né? Parece que foi 5 minutos. Eu tava olhando aqui no relógio, cara. Foi incrível mesmo. Eu acho que eu ficaria mais umas 2 horas ou 3 horas aqui conversando com você. Isso significa que a gente, em próximas edições, vai voltar a conversar, né? Obviamente, vou voltar a trazê-lo aqui, mas foi fantástico, foi incrível. Obrigado por você estar aqui nesse episódio inaugural do Palacincast. Eu que agradeço pela oportunidade e te desejo todo o sucesso do mundo. Fantástico. Continue sendo esse cara incrível que você é, compartilhando conhecimento, porque existem aquelas pessoas que sabem e guardam para si. Eu acho que as pessoas deveriam replicar tudo aquilo que elas sabem e isso você faz e faz com maestria. Então eu trabalhei um tempo contigo, você foi o meu mentor, o meu gestor. Por mais que eu tivesse mais tempo de indústria, eu aprendi muito com você em diversos episódios e todos eles eu fiz questão de destacar. Então, eu acredito que muitas pessoas que vão aprender ainda com aquilo que você leva para elas, seja para o mundo corporativo, seja para aquele que está buscando empreender, porque não foi dito aqui, mas antes da Inovita acontecer, foi com você que eu conversei e foi de você que eu tirei os principais eixos para essa engrenagem rodar do jeito que ela está rodando hoje. Então eu espero que da mesma forma que você teve uma influência positiva na minha vida, você consiga influenciar milhares de outras pessoas. Muito Maravilhoso, obrigado. Meu irmão. Fico honrado com as tuas palavras. Bom, pessoal, é isso. A gente vai encerrar por aqui o Palacincast. Espero que você tenha gostado. E já segue no canal Mentor Diego Palacin. Ah, eu não falei, mas Renato, por favor, fala as redes sociais, tanto sua quanto da Inovita também, para as pessoas poderem te seguir. Perfeito, nosso site inovitalab.com.br, nossas redes sociais tem TikTok, YouTube e Instagram Inovitalab. Maravilha, pessoal. Então, vamos encerrar aqui o Palacincast e eu te vejo no episódio de número 2.